Salve, salve concurseiro! Professor Heitor Ferreira, seu professor de redação aqui do Objetivo Concursos, iniciando com você mais uma segunda-feira de redação na prática. Aqui embaixo tá o QR Code para o meu curso, a nossa UTI da redação, a unidade de treinamento intensivo para a redação da Polícia Penal do Ceará. Se você não teve o seu texto corrigido hoje, você tem a oportunidade de adquirir a nossa mentoria neste QR Code e ter a sua redação corrigida por mim. Agora, manda para mim no bate-papo a sua cidade, o seu estado de onde você me acompanha. E agora, sem mais delongas, nós vamos para o tema da semana, né? Como de costume. Então, já vou jogar na tela aqui. Desemprego no Brasil, mesmo com políticas de estímulo à economia, as taxas de desemprego no país são elevadas. Quais as possíveis soluções para o problema? Aqui, para esse tema, a gente pode olhar para a Constituição Federal e trabalhar o chamado artigo 6º, né? É um direito social ao trabalho, tá? Professora, então eu já posso trazer o trabalho aqui? Sim, artigo 6º. Paralelo a isso, a gente pode pegar um dado do IPEA, né? Professor, que dado do IPEA? Eu nem lembro o que é o IPEA. O nosso Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E ressaltar aqui, ó, a população em condição de rua. Ó, vou colocar para você setinha para cima, um crescimento de 935,31% nos últimos 10 anos, tá? De 13 a 2023. Professor, este crescimento é bastante acentuado, né? É um crescimento exponencial, é um crescimento que chama a atenção de toda a comunidade, sim, e a gente pode fazer esta correlação, a gente pode fazer esta aproximação com o desemprego. Se a população não consegue emprego, não consegue trabalhar, por obviedade, nós vamos ter todos estes problemas, todos estes impactos. Professor, tem mais alguma coisa que a gente possa utilizar aqui? Se eu estou falando de desemprego, eu posso usar a tecnologia e falar do quê? Da indústria 4.0 em um olhar bem crítico para esta situação. Muitas pessoas estão perdendo o seu emprego por conta do quê? Da automação. Novas ferramentas que ajudam neste processo vão trazer estas características. E aí a gente começa a pensar muitas coisas, muitos elementos sistêmicos. Tranquilo isso? Sem novidade? Eu quero que você fique atento, né, dentro dessa estrutura, dentro desta organização, para a gente começar. Agora, eu vou jogar na tela aqui. Se você quiser pegar este brainstorm, você tem alguns segundos, né? Tipo 3, 2, 1, 0. Porque agora eu vou zerar todo o nosso slide para a gente começar a correção sistêmica da primeira redação da noite. Ok? E tá aqui. Introdução, D1, D2, conclusão. Um texto que a priori está muito bem organizado, né? Tem alguns detalhes que eu já vou até demarcar aqui, ó. Um detalhezinho pequeno de uso da margem direita, ó. O resto tá bem equilibrado, né? Tá teoricamente de boa. O início também está bom, então vamos aos trabalhos. Nos últimos anos, nota-se um grande aumento de relação
em relação ao desemprego no país. Tema esse que vem sendo alvo de grandes debates em meio à sociedade. Aqui fez uma breve contextualização, né? Só que aí nós vamos ter que trabalhar com dados, né? Dados para ter esta solidez, né? Obviamente, porque se a gente olhar para o desemprego no Brasil nos últimos tempos, a gente vai perceber uma situação bem interessante, que na verdade são alguns dados de retração no desemprego, né? Então, obviamente, a gente vai ter que achar uma margem numa Constituição, numa lei, em algo um pouco mais longínquo, podemos até dizer assim, para ter esta contribuição, para ter essa organização sistêmica. Então, dito isso, a gente segue. O desemprego traz consigo vários outros problemas, sendo, olha só, um deles a própria dignidade do ser humano. Com isso, não podendo levar alimento para dentro de casa. Aqui, né, esta partezinha ficou legal, mas eu não consigo ter uma tese em evidência. Fora isso, né? Aqui é notório que o candidato dá uma forçada na barra, né? Não fica ali conceitual, não fica ali clássico. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Mas a ideia até que é boa, mas eu não consigo visualizar essa estrutura com clareza, com organização, assim, sistematicamente falando. Então eu tenho que tomar este cuidado, tá? Este cuidado é muito importante. E aí, não tem uma tese evidenciada, isso vai trazer um problema muito sério, muito sólido para o corpo de texto, né? Porque eu não vou entregar o que o parágrafo de introdução solicita. A função da introdução é a evidência clássica e conceitual da tese. Professor, não fiz isso. Tem algo errado. Tem algo que não está funcionando. Então, eu tenho que ficar atento a esta característica, a este elemento sistêmico. Tranquilo? Então, sem sombra de dúvidas, nós já podemos ir adiante. Vamos ao nosso D1. Deixe-me pegar o pincel. Em primeira análise, é importante destacar a falta de capacitação por parte de muitos cidadãos, que por vezes perdem a oportunidade de emprego por não terem, seja escolaridade ou até mesmo um curso técnico. Primeiro período, né, longo, mas tá bom, né? Tá bom, tá aprovado. Outra questão relevante é a falta de investimento por parte do governo em proporcionar políticas públicas que visam aqui, ó, erro de grafia, né, por ter passado duas vezes, o crescimento do país e, consequentemente, gerando essa possibilidade do cidadão adentrar a este mercado tão escasso. Ixi, aí eu vou fazer uma pergunta, né? Dados e fontes. Temos? Não temos. Então, o parágrafo ficou totalmente no senso comum. Meu aluno, falar que o governo não investe em políticas públicas para possibilitar a formação, o trabalho de brasileiros é tipo loucura nível hard. Ah, professor, então você está me chamando de louco? Não, não é nada pessoal. Mas o que o governo mais tem feito nos últimos anos, não estou falando do governo Lula, tá? Nos últimos anos, é o investimento em políticas públicas que preconizam esta estrutura. Então, por exemplo, só esse ano no Brasil, Programa Pé de Meia, um auxílio educacional a jovens de baixa renda do ensino médio para não darem a chamada evasão escolar. Bolsa Auxílio para população em condição de vulnerabilidade,
Bolsa Auxílio para o estudo técnico são programas de 2024. Como que eu vou dizer que o governo não está atuando ou que o governo não está fazendo o seu papel? Aí não dá, né? A gente pega quantas bolsas nós temos no universo estudantil. São muitas, são diversas. Eu tenho que tomar cuidado, porque isso aqui é uma generalização. Isso aqui, infelizmente, é senso comum. E eu digo sempre, senso comum não fundamenta a redação. A minha opinião particular, a minha ideia sobre, não serve para nada se eu não tiver um argumento para dar o aporte, para dar a sustentação, para trazer um núcleo de fato e deveras sólido para minha base de texto. Então, eu peço que, por favor, tome cuidado. Eu não posso ser apaixonado, eu não posso romantizar uma ideia dessa se eu não tiver um argumento sólido, algo que dê margem externa para que eu sustente a minha argumentação. Dito isso, eu vou avançar, vamos ao D2 e esperar que o D2 salve esse texto, né? Em segunda análise, a Constituição Federal traz expressamente em seu artigo 6º o trabalho como sendo, ou não precisa do sendo, né? O trabalho como um dos direitos sociais garantidos para o indivíduo. Sendo assim, aqui eu teria colocado um período, tá? A partir do momento, vixe, aqui ficou ruim, não dá para ver a transição. Do momento em que um país não atinge essa garantia, fere diretamente a nossa, não, pode colocar a Constituição Federal, trazendo prejuízos não só para o indivíduo, mas consequências para a sociedade como um todo. De acordo com uma nota trazida pela rede de comunicações a cabo, qual rede? Eita pau! Qual rede? Essa é a grande pergunta. Ah, foi uma rede de comunicação a cabo. De acordo com uma rede, diz que com o desemprego aumenta também a criminalidade. Tá, e qual é a rede e qual é a fonte? Aí eu já tenho duas perguntas. A ideia é boa, né? O uso do artigo 6º me apetece bastante, mas eu sempre vou bater na tecla, eu sempre vou frisar. Eu tenho que trazer um recurso mais técnico, eu tenho que trazer um detalhamento, eu tenho que trazer uma organização mais sistêmica, se eu quiser de fato e deveras lograr êxito. A ideia de usar o artigo 6º é muito interessante, é muito legal, é válida. Diga-se de passagem, é válida. Ah, tá, professor. Mas, para tal feito, eu preciso ter a expertise de utilizar este recurso de forma mais conceitual, né? Então, segundo uma fonte de TV a cabo, o noticiário TV a cabo, aí você quebra o seu texto. O que vinha bem fragiliza-se. Ah, professor, mas aí você está sendo muito criterioso. Não, eu estou sendo realista. Sarrafo alto, régua alta. Se eu passar o pano aqui agora, infelizmente você vai se complicar na sua prova. E a IDECAN vai lograr êxito em cima de você. Então, cuidado com isso, por favor. Tome muito, muito cuidado. Por quê? Eu quero que você entenda e tenha essa perspectiva de forma muito conceitual. Eu quero um texto altamente qualificado. Eu quero um texto que a IDECAN olhe e fale: caramba, apresentação top, legibilidade excelente, ordenação das ideias, eu nunca vi nada igual. O avaliador sai vibrando. Pertinência e conhecimento sobre o tema, nota 6. E isso é possível, desde que você faça estas correções que eu estou aqui pontuando neste momento. Para tanto, vamos à conclusão e ver o que a conclusão nos reserva, né? Portanto, analisando as informações supracitadas e a relevância da questão, nota-se a importância do tema em debate. Esse esqueminha é um esquema que eu sempre falo para usar, né? Você pode colocar
Em síntese, ao averiguar as informações supracitadas, vírgula, nota-se a relevância do tema em perspectiva. Maravilha. Aqui emana uma ideia de retomada conclusiva. É legal. Ademais, aqui, ó, mais um erro de grafia, passou 2 vezes, de suma importância a ampliação dos projetos de capacitação dentro das comunidades, feitos muitas vezes por empresas privadas. O governo deve voltar seu olhar a esse meio, com investimentos eficientes que proporcionem oportunidades e capacitação dos mesmos, mitigando assim os danos causados pelo desemprego. Aqui é um bom fechamento. Vou dizer uma coisa, é o ponto alto do texto, né? É um bom fechamento. Tem vários erros de concordância, tem vários erros técnicos de progressão de ideias. Nota-se que o aluno quis enfeitar aqui um pouco mais do que deveria, poderia ter sido mais assertivo, mais direto, e agora vamos atribuir a nota para o candidato. Vou pegar o pincel preto para você. Aspecto 1 refere-se à apresentação. O aspecto 2, a legibilidade. O aspecto 3, a ordenação de ideias. E o aspecto 4, a pertinência e conhecimento sobre o tema. A apresentação tá legal, né? Tá legal ali, tá organizado, até falta detalhamento em alguns pontos, mas tá bom, né? O erro é que não teve tese, não ficou evidente. A legibilidade eu vou atribuir um 3,8. Tem poucos erros de uso da margem direita, né? Aqui não conseguiu fazer a organização, forçou, não conseguiu fazer a divisão, pouco erro de legibilidade. Agora, quando eu chego na ordenação de ideias, aí, ó, é um 3,2. Tá frágil, não tem aprofundamento. A pertinência sobre o conteúdo, vamos dar um 3 aqui, mas está na bacia das almas, né? Infelizmente. Aí eu pego 13,8 com 3,2, 7, 10, 13,5. 13,5. Aí eu venho descontando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 errinhos, aí pouco, menos 0,4, 13,1. Professor, tá ruim? Deixe-me ser bem honesto, não tá ruim, mas tá longe de ser um texto que vai te colocar nas cabeças. Entenda bem, 13,1 você estaria aprovado na redação, ok? É superior a 10. Mas a pergunta que não quer calar, com 13,1, você pegaria uma vaga, que eu sei que ela te pertence, ou você poderia cair na sua colocação? Eu quero que você, meu aluno, aqui do Objetivo Concursos, faça 20, 18, 19. Eu não quero você brigando por 13. Eu não quero você brigando por 10, 12 pontos, não. Eu quero você brigando nas cabeças, porque eu conheço o seu potencial, eu sei do seu esforço. Então, por favor, faça um processo de lapidação nessa estrutura, nessa organização, para a gente ver esse texto explodir de qualidade e chegar numa nota 20, uma nota 19, que vai tirar você de uma posição mediana e alçar você para o topo. Tranquilo? Agora, meu aluno, vem para o texto 2, que já está na tela. Antes do texto 2, deixe-me fazer uma observação. Por favor, tá? O professor, às vezes, sobe a régua em um texto ou outro quando sente a necessidade. Entenda, não é nada pessoal, até porque aqui eu nem tenho nome de aluno. O que eu tenho em mãos é o texto que o pedagógico vai selecionar nos grupos e vai fazer o sorteio, vai jogar no slide e chega para mim. Aí eu faço o processo de correção. Então, entenda, não tem nada pessoal. Aqui eu só vejo o texto. É a mesma forma que a gente adota e faz quando eu estou participando de um processo de correção de alguma banca, como por exemplo da Banca Idecam, né, na PPCE.
o avaliador, ele não sabe quem é o candidato, e pouco importa quem é o candidato. O que importa é o texto que está escrito, ok? Então, se esse texto é seu, né? Se esse texto é seu e você, o professor foi muito criterioso, isso aqui é normal, tá? É tranquilo, é sem novidade, tá? Não leve para o pessoal, eu só estou corrigindo o seu texto única e exclusivamente, sem nome, sem sobrenome, sem nada além disso. Tranquilo? E agora sim eu vou para o nosso texto 2. A frase tema não muda. É desemprego no Brasil, mesmo com políticas de estímulo à economia, as taxas de desemprego no país estão elevadas. Quais as possíveis soluções para o problema? Tá? Aqui, tá na tela. Introdução, D1, D2 e conclusão. Aqui eu já vejo uma característica interessante, né? Ó, já usou um mormente, um outro sim. O portanto aqui poderia ser substituído, por exemplo, por em suma, por em síntese, para manter aquele padrãozinho ali mais elevado, mas tá tranquilo, né? Tá sem novidade, tá organizado, tá sistematizado, dá para levar adiante. Vamos lá. O uso da margem tá bem feito, né? Ó, aqui forçou a caneta, a IDECAM vai descontar, então eu também vou. Então, a gente tem aqui uma boa base estrutural, né? Tecnicamente falando. Agora, vamos aos trabalhos. Tá? Vamos aos trabalhos. De acordo com a Constituição Federal de 88, o trabalho é um direito social. Eita, que maravilha! Aqui eu já tenho uma estrutura muito bem organizada, tá? Muito bem organizada. É uma característica muito pertinente e muito sólida para o nosso corpo de texto. Já usou a Constituição para trazer essa base. Entretanto, o desemprego no Brasil afeta a vida de muitas pessoas. Ok, né? Mais uma base de contextualização, mas não fica claro a tese, tá? Até aqui, olha para mim, eu não consigo evidenciar com clareza a minha base de tese. E aí tem que lembrar de um ponto. Qual ponto? A base de tese é o meu elemento sólido. Então, eu tenho que olhar para esta base de tese e compreender, visualizar assim de bate-pronto. É o ponto cirúrgico da minha introdução. Vamos ver se ela vem a seguir. Logo, é importante debater, ó, aqui tem um probleminha, ó. O E está separado, então é mais um errinho. Debater sobre os efeitos psicológicos causados pelo desemprego e as desigualdades sociais. Opa! E ela veio. A tese acabou aparecendo no último período do parágrafo de introdução. E aí o candidato já deixou claro e de forma muito clássica a premissa similar ou a premissa basilar que ele vai debater. É o impacto psicológico do desemprego dentro da sociedade. Opa, professor, esse tipo de tema é um tema importante, é um tema pertinente, pode pintar aí em nossas provas? É claro que sim. Pode e vai, diga-se de passagem. Agora, vamos ao nosso desenvolvimento de número 1, o nosso D1. Mormente, o emprego está ligado, aqui o estar não funciona, tá? Errinho, diretamente ao bem-estar do indivíduo. Desse modo, a desocupação por longos períodos causam baixa autoestima, transtornos mentais e depressão, de acordo com a Associação Americana de Psicologia, a APA. Ok, trouxe um dado. Nesse sentido, é importante que sejam disponibilizados, ó, cadê o traço? Psicólogos. Professor, tá complicado. O candidato não gosta de colocar acento em palavras. Ah, é, professor? Gosta não. Ó,
não está colocando os assentos. Gratuitos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, para auxiliarem os indivíduos, perceba, muito errinho de grafia, tá? A compreenderem suas emoções, assim trazendo uma, um melhor bem-estar, né? Trazendo melhor bem-estar, não ornou, tá? Então eu vou colocar só um X aqui. Vou colocar só um X. Eu tenho até um bom recurso. Para o D1, maravilhoso, né? Citou a APA, mas não trouxe o dado estatístico, só trouxe a fonte. Tá legal. Para o D1 passa com tranquilidade. Se fosse no D2, eu já iria canetar. Mas para o D1 passa bem, passa tranquilo, tá? Vamos adiante. Professor, o que mais? O nosso D2. Outro sim, as desigualdades sociais prejudicam as classes mais pobres da sociedade. Dessa maneira, pessoas que não têm oportunidade de emprego acabam optando por empregos informais. Opa, aqui passou a perninha. Segundo a Escola Brasil, aí complicou. Segundo a Escola Brasil, tá? E eu quero dados. Tem mais um detalhe, né? A informalidade no Brasil, preste muita atenção, por vezes ela é vista como uma tábua de salvação, tá? Ah, professor, por quê? Quando o emprego formal não está atendendo às demandas, essa informalidade abre uma possibilidade técnica, abre uma possibilidade sistêmica para essa evolução, né? E para que o indivíduo possa levar o sustento para o seu lar. Aqui, infelizmente, eu teria que trazer esse dado, eu teria que trazer este elemento basilar. Ah, ok, professor, maravilha. E aí a gente segue. Com isso, consequentemente, ó, essa separação aqui, todas vão contar erro, tá? Não tem direitos trabalhistas como férias, 13º, décimo o quê? Meu Deus, 13º, né? E nem aposentadoria, já que sem contribuição, o hífen não ficou visível, não há acesso a esse benefício. Por isso é importante escolher políticos que lutem contra a desigualdade e que tenham propostas de educação e economia. Até que eu tenho uma ideia boa. A ideia até que é boa, mas falta um aprofundamento. E tem um outro problema que eu visualizo aqui. Eu não tenho com clareza um tópico frasal. Não tenho um tópico frasal aqui claro, direto, evidente. Ah, professor, por que que não tem? Infelizmente, né, isso é um problema, isso é uma característica que acontece às vezes na construção de um candidato ou outro. Então, se eu não tenho a evidência de um núcleo central, fica fragilizado a minha base de texto. Eu não consigo chegar ali num patamar mais sólido, num patamar mais organizado, mais sistêmico. E aí a caneta come, né? A régua vem alta. Dito isso, a gente parte para a conclusão. Portanto, de acordo com as informações supracitadas, é necessário que o Ministério da Educação ofereça cursos profissionalizantes para essas pessoas que se encontram fora do mercado de trabalho, possam se especializar e assim adquiram conhecimento e tenham mais facilidade para o emprego. Isso aqui é um exemplo clássico de parágrafo
monobloco. Não tem um período além de uma estrutura inicial que segue toda esta base. Tá? Ah, então, faltou detalhamento? Faltou. Está fragilizado, tá? Está fragilizado. Eu tenho que ter este cuidado, eu tenho que ter essa organização. E aqui o parágrafo monobloco não deixa que se tenha uma segmentação mais organizada. Então, falta uma estrutura mais bem definida aqui, com períodos para sustentar esta base, para trazer à tona este núcleo. E, professor, como que eu posso resolver isso? Eu teria que fragmentar isso aqui em pelo menos 2 períodos, o ideal seria 3, para evidenciar cada parte, cada estrutura, cada núcleo, tá? Mas, infelizmente, aqui não foi feito, tá? Ah, professor, mas trouxe uma ideia de solução. Trouxe a ideia de solução, mas não há uma ideia de solução tão coesa, tão sistêmica, uma ideia que encante. Por quê? A leitura ela fica muito maçante. Você vai lendo e parece que não chega ao fim. Por quê? Não tem um período dentro do parágrafo. É monobloco, é período único. Isso é bastante complicado, tá? Nós temos que ter aí um certo cuidado para evitar um problema e, obviamente, uma nota baixa. Agora vamos à nossa basezinha de atribuição de nota. Novamente, eu vou colocar para você o aspecto 1, o 2, o 3 e o 4. A apresentação ficou boa? Para ser bem honesto, ficou 4. A legibilidade não está 100%, 13,5. Ordenação de ideias. Tá até bem ordenado, né? Falta uma progressãozinha por vezes, tem muito errinho pontual, tá? 4. E a pertinência e conhecimento sobre o tema, 13,5. Por quê, professor? Porque faltou dado, faltou um aprofundamento da ideia, o parágrafo final ficou monobloco, e aí a gente vai 13,5 com 13,5, 7 com 8, 15. Menos. Agora complicou, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. São 19 erros. Aqui, ó, vai para o pau 1,7. Eu tenho 13,3. Professor, mas descontou muito. Não, eu fui bastante realista. Infelizmente, o candidato cometeu muitos desvios, tá? E aí, o desvio vai deixando o texto maçante, meu aluno. Quanto mais eu tenho estes desvios, mais o texto vai ficando maçante. Então, eu tenho que ter esta atenção, eu preciso fazer este ajuste, porque esse ajuste é um núcleo basilar. Eu tenho que ter isso em mente, tá? Ah, professor, entendido. Eu vou fazer essa adaptação, eu vou fazer esse arranjo. Por favor, faça essa adaptação, faça esse arranjo para a gente conseguir elevar o seu patamar produtivo de texto. Dito isso, meu aluno, eu quero que você não leve nada para o pessoal, porque eu já disse anteriormente, eu corrijo o texto, eu não sei o nome, nem sobrenome, nem quem é, tá? Mas eu tenho que ser criterioso porque a banca IDECAN será no dia da sua prova. Agora, se você não teve seu texto corrigido hoje eu vou fazer só 2 textos, tá? Tá aqui o QR Code para você vir para a minha mentoria aqui no Objetivo Concursos. Você vai ter direito a 3 textos corrigidos, você vai ter direito a encontros, né, semanais comigo, você vai ter direito a uma evolução
conforme você nunca teve anteriormente. Então, vamos aos trabalhos, vamos buscar aí esta aprovação. E a redação vai ser o nosso núcleo central. A redação vai ser o nosso grande diferencial. Maravilha? Sem novidades? Agora, bate um print aqui. Printou? Marca lá o arroba Objetivo Concursos, o arroba Pergunta pro Heitor e posta você estudando comigo. Vai ser uma honra compartilhar a sua postagem. Show de bola? Então, um grande abraço a todos. Tenham uma excepcional semana e vamos juntos buscar aí a tão sonhada aprovação. Tchau, tchau, meu aluno! Até a próxima! Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que tem tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todo o passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor público. Tamo junto, te vejo lá dentro.